Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, registrado por Marcos, o apóstolo, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 35 ao 41. Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 até o verso de número 41. Amém? Diz a palavra do Senhor: naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Do 39 ao 41, vamos lá? E ele... Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe com o texto lido da sua palavra. Nós, de vez em quando, ou como diria outro, de vez em sempre, nós passamos por tempestades, passamos por lutas, passamos por dificuldades. A menos que você seja membro da Igreja Evangélica Congregacional aqui em Senador Camará, você não tem nenhum tipo de problema, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma preocupação, né? Amém? Nenhum amém. Eu achei que quem fosse membro da Igreja Congregacional em Senador Camará não tivesse problema, não tivesse luta, não tivesse dificuldade. Queria fazer uma propaganda aí boa, não deu certo. Mas todos passam por isso. De vez em quando, na nossa vida, algumas tempestades surgem, algumas dificuldades se instalam, algumas situações que querem roubar a nossa fé, que querem nos fazer parar, que querem nos fazer desistir, que querem nos fazer questionar o amor de Deus para conosco. E a nossa tendência é olhar para as lutas e dificuldades que enfrentamos e olhar primeiro e perceber e entender e até mesmo ter como certeza de que nós não merecíamos passar por aquilo. Quem aqui, ao passar por lutas e dificuldades, chega à conclusão assim: eu estou passando por isso porque eu mereço passar por isso? Ninguém, ao passar por uma luta, por uma dificuldade, aceita, recebe e fala assim: eu mereço passar por isso. A menos quando alguém comete um erro e por causa desse erro algumas consequências se instauram, a pessoa fala: eu mereço passar por isso porque eu cometi esse erro e eu sei que isso é natural. Isso é o quê? Eu até fui perdoado, mas são consequências do erro cometido. Mas o comum é, se eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, eu não mereço isso. Ao passo que, quando nós somos abençoados, quando Deus nos dá a vitória, quando Deus nos abençoa, nós achamos que nós
merecemos isso. Nós achamos que se Deus me abençoou é porque eu mereço, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu sou um camarada muito gente boa, porque eu estou pagando preço, porque eu sou filho de Deus, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou participando dos cultos, eu estou fazendo a obra. Então, se Deus me faz prosperar, é porque eu mereço. Agora, se Deus me permite eu passar por lutas e dificuldades, ô Senhor, eu não mereço isso. Mas na verdade, nós não merecemos nada. Tudo é graça de Deus. Até o problema que nós enfrentamos, até o problema que nos cutuca, isso é uma graça de Deus. Porque só tem problema quem está vivo. Quem já morreu, se morreu com Cristo, livrou-se do problema eternamente. Se morreu sem Cristo, vai viver com um problema eternamente, não tem mais o que fazer. Mas eu e você passamos por lutas que muitas vezes a gente fica, puxa vida. Perceba que luta, na minha e na tua vida, tem alguns objetivos divinos. A luta na minha e na tua vida é para nos fazer ter experiências com Deus, é para nos fazer crescer na fé, é para nos fazer amadurecer, é para nos fazer cada dia mais crer e confiar em Deus. Então, do meu ponto de vista, lutas e dificuldades na nossa vida são bênçãos de Deus para mim e para você. Ah, pastor, o senhor está falando que doença é bênção? Sim. A doença muitas vezes é uma bênção que Deus nos dá para despertar a nossa fé. Porque se com saúde tivéssemos, talvez longe do Senhor estivéssemos. O homem pecou aonde? No deserto ou no paraíso? No paraíso. No paraíso é o lugar de tranquilidade. No paraíso é o lugar que não tem doença, que não tem pobreza, que não tem dificuldade, que não tem luta. No paraíso, o nome já está definido, é paraíso. Quem gostaria de estar no paraíso aí? Paraíso, irmão, ausência de problema, ausência de dificuldade, ausência de dores. Lá no paraíso não tem joelho estrupiado. Lá no paraíso não tem tornozelo latejando. Lá no paraíso não tem pressão subindo. Lá no paraíso não tem inquietação com o dia de amanhã. Você está no paraíso com Deus. E aí todo dia Deus vai lá bater um papo contigo. Finalzinho da tarde Deus vai lá conversar contigo. Olha que coisa. Paraíso, amado, é o lugar que nós queremos estar. Mas no paraíso, o presbítero José acabou de, na minha oração aqui, mencionar, no paraíso o homem desejou ser igual a Deus. E aí estrupiou toda a humanidade. No paraíso o homem perdeu a direção. Agora, quando o homem é convidado, como Oséias diz, atrairei você ao deserto e lá falarei ao coração. Quando o homem vai para o deserto, quando o Senhor pega na mão assim do Edinaldo e fala assim, está muito tranquilo no paraíso, vem cá, candango, vamos aqui, ó, no deserto, dá uma voltinha. E aí o Edinaldo, que gosta daquele sol quente, quando começa a latejar a mente, quando começa já não ter nem mais como suar, de tanto que o sol já secou todo o suor, o Edinaldo fala assim, se o Senhor não me ajudar, eu vou perecer. Aí, filho, aí ele vai se apegar a Deus como nunca. Assim é o Celso, assim é o John, assim é a Cláudia, assim é eu e você. No deserto, a gente desperta. No deserto, a gente fica mais sensível. No deserto, a gente reconhece de que sem o Senhor, nós iremos perecer. Mas no paraíso, às vezes nós queremos ser igual a Deus. Por isso, para mim, problemas, desafios,
São oportunidades que Deus, por graça, nos concede para nos fazer crescer na fé, para nos fazer despertar, para nos fazer amadurecer. E esse texto aqui fala um pouco sobre isso. Jesus fala para os discípulos: vamos passar para outra margem. E aí, vamos embora. Jesus vai lá, deita e dorme. De repente vem uma tempestade. A tempestade, uma oportunidade dos discípulos revelarem a fé que eles tinham em Jesus. Mas diante da dificuldade, diante da tempestade, a fé deles em Jesus não é a fé que Jesus gostaria naquele momento que eles tivessem. Esse texto aqui não dá base para dizermos que os discípulos não tinham fé. Esse texto aqui dá base para falarmos que a fé deles não era ainda a fé que Jesus queria que eles tivessem. Porque diz aqui o texto, então, verso 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Não é que Jesus está falando para eles assim: vocês não têm fé nenhuma. Por quê que eu digo isso? Porque veja comigo aí, ó, o verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O que os discípulos estão fazendo? Os discípulos estão vendo Jesus dormindo, e os discípulos estão vendo a força do vento, a tempestade, e eles percebem que eles estão perto de naufragar, perto de perecer. O que eles fazem? Eles vão lá acordar Jesus, acordar o Senhor Jesus, para falar: Senhor, nós vamos perecer se o Senhor não fizer nada. O que é isso? Isso é a falta de fé? Não, isso é fé. Eles foram pedir socorro a Jesus. Se Jesus não tivesse ali naquele momento, imagina, se Jesus não tivesse poder, Jesus fala assim: que eu vou fazer aqui agora? Pô, eu já multipliquei pães e peixes, eu já ressuscitei pessoas, agora essa tempestade aqui. Mas os discípulos vão lá e acordam Jesus. Então isso significa dizer que eles acreditavam em Jesus. Eles acreditavam que Jesus tinha poder para fazer alguma coisa. Alguma coisa Jesus tinha poder para fazer. Eles despertam o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai lá e faz tudo se acalmar, e quando tudo se acalma, Jesus vai lá, dá uma reprimenda para eles. Por quê? Porque até aquele ponto, aquilo que eles já tinham visto, para terem fé de que eles poderiam se levantar no nome daquele que ali estava dormindo e dizer para a tempestade, e repreender a tempestade e se fazer bonança. Essa era a fé que Jesus queria que eles manifestassem, mas eles ainda não tinham. Mas eles tinham fé ao ponto de ir lá e de acordar o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus acalmar aquela tempestade. E aí depois que o Senhor Jesus acalma aquela tempestade, eles falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o que eu quero ressaltar nessa noite não é isso. O que eu quero ressaltar nessa noite é essa atitude de Jesus. Verso 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. O que eu quero ressaltar aqui é justamente essa atitude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é capaz de dormir em meio à tempestade. Olha o que é isso, amado. O vento está forte, a água está entrando no barco, o barco está quase afundando, e Jesus está fazendo o quê? Está dormindo. Sabe por quê? Porque nada o abala, nada o intimida, nada o apavora, nada o faz ter medo. Por quê? Porque Ele é Jesus. Você está passando por lutas e tempestades, você está passando por problemas e dificuldades,
Rapaz, se Jesus está no barco contigo, fique tranquilo, porque Ele está tranquilo. Fique calmo, porque Ele está calmo. Descansa, porque Ele é o Senhor da tua vida. O barco está quase afundando, está todo mundo desesperado, e Jesus está. Nada me aborrece, nada me entristece, nada me faz temer, nada me faz perecer. Por quê? Porque Ele, Jesus, é uma rocha inabalável. E aqueles que neles se refugiam, começam a aprender isso. Talvez no momento de vida que você está, na tempestade que você está enfrentando, talvez como os discípulos, a sua fé é a fé de falar para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, desperta! Senhor Jesus, acorda! Senhor Jesus, eu estou quase perecendo! Mas qual é a fé que o Senhor Jesus quer que você tenha? Não é simplesmente a fé de falar: Senhor, dá-te pressa em socorrer-me, mas é a fé de falar para o problema e dificuldade, para a tempestade que você está enfrentando: em nome de Jesus, eu me levanto contra toda dificuldade, em nome de Jesus, eu não vou parar, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Jesus está querendo isso dos discípulos. Mas o que os discípulos têm já é suficiente para fazer com que Jesus se mova. Talvez você nessa noite não tenha a fé ainda que Jesus quer que você tenha diante das tempestades, que é no nome de Jesus repreender a força do vento contrário, que é no nome de Jesus saber o seguinte: olha, se o meu Senhor, Ele não está preocupado com a força do vento contrário, se o meu Senhor não se abala, e diz o Salmo, o Deus que nós servimos é aquele que não dormita nem dorme, o Deus que nós servimos é aquele que não tem variação nenhuma, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não fica meio que, sabe, tirando aquele cochilo assim, que de repente, onde é que eu estou, igual alguns aí de vez em quando aí na hora do culto, eita glória, né, e que o anjo tem que dar uma despertada, dar-lhe uma cabeçada e volta assim, não sabe se o culto já acabou ou não. É igual um pastor uma vez, né, o pastor uma vez estava lá, lembra aquela época, aqui também já teve isso, né, botava aqui um monte de cadeira aqui, o coral e tal, e é o dirigente, o pastor, e estava aqui. Aí teve um dia que o dirigente chamou lá outro pastor pregou, e o pastor da igreja estava ali, naquele dia, coitado do pastor, cansado, né, o pastor deu-lhe uma testada lá, né, o pastor tirou um cochilo, e foi aquele negócio assim rápido, né. Aí o dirigente falou assim: vamos chamar aqui o pastor tal para pregar e tal, e vamos chamar o nosso pastor para poder orar pelo pregador da noite. Aí o pastor acordou, levantou a mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus. Não, pastor, não é para terminar o culto não, pastor, era para orar, é porque o pastor deu uma dormida lá, né? O Senhor que nós servimos, Ele não dormita nem dorme. Ele não tira um cochilo para ficar meio desorientado do que está acontecendo no ambiente. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor está de olho em mim e você o tempo todo. Ele está vendo como é que está sendo as nossas madrugadas. Ele está vendo como é que está sendo o nosso dia. Ele está vendo como é que está sendo a nossa tarde. Ele está vendo os pensamentos que povoam a nossa mente. Ele está vendo os sentimentos que estão aqui dentro de nós. O Senhor está de olho em mim e em você. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas. Eu estou contigo. Se levante com fé. Aí você fica pensando: ah, mas será que Deus te ama? Se Deus foi capaz de entregar Jesus para morrer na cruz por você e por mim, o que dirá as demais coisas? O Senhor que nós servimos, Ele continua tendo todo o poder, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua fazendo sinais e prodígios. Se for preciso, Ele abre o mar. Se for preciso, Ele faz com que uma coluna de fogo nos ilumine e nos aquece durante a noite, e essa mesma coluna, durante o dia, se transforme numa coluna de nuvem, que possa fazer com que a luz, o calor do sol, não venha rachar sobre a nossa cabeça. Ele é poderoso, cara. Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos, no plural. Ele é capaz de mudar a história de quem quer que seja.
Ele é capaz de tirar alguém lá onde Judas perdeu a bota. Aliás, a bota não, a meia. A bota ele perdeu antes. Traz lá de onde o cara perdeu a meia, para encontrar com quem está em Senador Camará. Por quê? Porque quando ele tem propósito, cara, ele tira alguém daqui e dali e traz. Ele traz um cara lá de Bangu e vem morar aqui em Senador Camará. E aí vem e começa a ficar difícil de ir para Quadrangular. E aí ele fica por aqui, e daqui a pouco ele olha a filha do pastor e fala: opa, gostei daquela branquinha ali, quem é? É a filha do pastor. Aí faz com que o Celso Ninguém case com a filha do pastor. Por quê? Porque Deus faz isso, cara. Ô glória, love, só amor. Deus faz isso, cara. Pega a vida de um Celso Ninguém e transforma esse Celso Ninguém em um cidadão dos céus. Na terra eu continuo sendo ninguém, mas no céu o meu nome está lá escrito no livro da vida. No céu eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, e lá um dia eu irei morar, porque Ele me amou com amor eterno e com bondade, me atraiu para Ele. Por isso, diante das tempestades da vida, eu tenho uma certeza: as dificuldades, as lutas, são oportunidades que o Senhor nos concede para fazer com que a nossa fé cresça, se fortaleça, se estabeleça nele. Por isso, nessa noite, amado, quem é o teu Senhor? O teu Senhor é o Senhor Jesus, amém? Amém. Ele é capaz de dormir em meio às tempestades. Olha isso, cara. Quem já andou de barco aí? Já pegou uma marolazinha assim? Sangue de Jesus tem poder. Já pegou altas profundidades de barco? Marinheiro ali já? Eu já peguei 70 metros de profundidade para pescar. Todos nós fomos pescados. Sangue de Jesus tem poder. Nunca passei tão mal na minha vida. Tinha hora que eu olhava para o mar parecia ter uma montanha. Falei: opa, vamos para esse monte orar. Daqui a pouco aquele monte que se apresentava diante de nós, saiu o monte e apresentava um buraco. Olha, que isso? O barco fazia assim, ó. Bum! Falei: meu Deus do céu, Jesus, tu confessa até pecado que não cometeu, com medo da morte. É um negócio terrível. Tu passa mal. Aí o que Jesus faz? Está dormindo. Cara, nada abala o Senhor Jesus. E Ele é o Senhor da minha e da tua vida, cara. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar. Ele continua fazendo milagre, irmãos. Ele continua no controle de tudo. Agora nós precisamos nos achegarmos para Ele e falar: Senhor, me ajude aqui nessa falta de fé. Me ajude aqui porque, Senhor, eu sei que é no Senhor que está a solução dos meus problemas. E de fato, é nele. Mas Ele quer um pouquinho mais de nós. Ele não quer que somente saibamos que nele está a solução dos nossos problemas. Ele quer que nos levantemos no nome dEle para repreender os problemas que se apresentam diante de nós. Os problemas e dificuldades que enfrentamos hoje são oportunidades que o Senhor dá para a nossa fé crescer, para que eu e você possamos amadurecer, para que eu e você possamos avançar. Os discípulos estavam com medo de perecer, e os discípulos então aprenderam algo extraordinário, que aquele que com eles andava era capaz de repreender a força do vento, a fúria do mar, e fazer com que aquela tempestade se transformasse em bonança, em tranquilidade. Você está enfrentando lutas? Jesus é capaz de fazer você nessa noite sair daqui cantarolando o hino da vitória. Jesus é capaz de mudar essa história nessa noite. Jesus é capaz de nessa noite fazer algo por você que vai fortalecer a sua fé. Jesus é capaz de mudar o contexto. Jesus é capaz de transformar tudo. Agora, para isso você precisa ter fé.
Para isso você precisa realmente falar: Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou perecer. E é verdade, se o Senhor não ajudar, todos nós iremos perecer. Se o Senhor Jesus não ajudar, todos nós iremos naufragar. Mas Ele é aquele que estende a mão, Ele é aquele que nos segura firme, Ele é aquele que acalma a tempestade na nossa vida. Agora, perceba comigo que Marcos é o único que fala que, além do barco dos discípulos, outros barcos o seguiam. O que eu aprendo com isso? Algumas coisas. Falei de outra vez, algumas, hoje eu vou falar outras. Existem situações na nossa caminhada que nós enfrentamos tempestades que não são nossas. Nós enfrentamos tempestades que vêm de outros. Às vezes você está na tranquilidade da sua vida, às vezes você está na tranquilidade do seu lar, e de repente você tem que estender a mão para alguém que está atravessando uma tremenda tempestade. E a tempestade que essa pessoa está atravessando, você acaba sofrendo a força do vento, o tamanho das ondas, e você acaba se envolvendo. Não literalmente, mas espiritualmente, toda a carga que está espiritual envolvida naquele problema instaurado na vida de outros, e que você vai ajudar, aquilo vem a reboque contra a tua vida. Mas a boa notícia é que quando você se levanta diante de Jesus, no nome de Jesus, repreendendo a tempestade, o Senhor acalma a sua tempestade e acalma a tempestade dos outros que vêm até você. Às vezes alguém não quer se envolver com o problema do outro, que fala assim: eu já tenho problema demais para poder ajudar o menino ali, cada um no seu quadrado. Não, filhão, não. O Senhor capacita a mim e a você para enfrentarmos os nossos problemas e sermos vitoriosos no nome de Jesus, como nos capacita para ajudar o outro e fazer o outro também vencedor pelo poder que há no nome de Jesus. Os outros barcos não clamaram. Quem clamou e quem foi lá e falou: Senhor, nós vamos perecer, foi o barco onde estavam os discípulos. Mas a bênção do Senhor na vida dos discípulos transbordou de tal maneira que os outros barcos também receberam a bênção. Hoje você que está passando por tempestade, né? Hoje você que está passando por luta, hoje você que está aí com a cabeça inchada, mas a hora que você clamar ao Senhor e o Senhor fizer com que essa tempestade cesse, a bonança que você vai experimentar vai fazer com que os outros à sua volta também experimentem do poder, da glória, da majestade do Senhor. E aí a tempestade, a sua tempestade vai passar, você vai receber a bonança do Senhor e você vai testemunhar e vai transbordar de tal maneira que outros também vão começar a ver e falar assim: olha o que Deus fez por ele, cara, olha o que Deus fez por ela, olha o que o Senhor fez. É por isso, amado, que a bênção de Deus na sua casa tem que começar por você que está aqui nessa noite. É você que está aqui nessa noite, que está diante de Jesus. É você que diante das tempestades está clamando ao Senhor Jesus. E na hora que o Senhor Jesus se levantar e acalmar essa tempestade, os seus serão abençoados também. A sua família será abençoada também. A sua parentela será abençoada. A sua vizinhança será abençoada. Porque o Senhor Jesus, quando acalma a tempestade, filho, Ele traz bênção para todos que estão à sua volta também. Por isso, nessa noite, amados, eu queria ministrar da parte de Deus isso no seu coração. Jesus, diante desse problema que você está enfrentando, Jesus está tranquilão. Tranquilão. Não é um tranquilão que faz dele alguém que não se associe e não se preocupe contigo, mas ele está tranquilão. Sabe por que ele está tranquilão? Porque ele tem a resposta certa para essa situação que você está vivendo.
Ele está tranquilão porque ele sabe o que fazer nessa situação. Ele está tranquilão porque ele tem poder para mudar essa história. Ele só está esperando você nessa noite clamar. Ele só está esperando você nessa noite se colocar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não fala para Deus assim não: Senhor, lembra-te de mim. Sabe por quê? Porque Ele não esquece de você em momento algum, cara. Deus não se esquece de nós em momento algum. Nós é que muitas vezes nos esquecemos dele, principalmente quando estamos no paraíso. Principalmente quando as coisas estão tudo muito bem na nossa vida. Aí nós tendemos a esquecer de Deus. Agora, quando o negócio aperta, rapidamente nos apegamos, nos achegamos e buscamos ao Senhor. Por isso, as dificuldades e lutas que nós enfrentamos, ela é da parte de Deus, uma oportunidade de conserto, de recomeço e de crescimento espiritual.